Ok, professor, então tá aqui as resoluções comentadas e gravadas das questões sobre eletrostática, né? A primeira é essa daqui. Então, a intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, positiva e fixa em 1,66, em função da distância, varia de acordo com o gráfico. Então, esse não é o gráfico da nossa questão, e sim o gráfico de como é que a intensidade do campo varia de acordo com a distância. A gente pode já observar aqui que conforme a distância aumenta, a nossa intensidade ela vai diminuindo de maneira não linear, justamente pelo fato de que a fórmula da intensidade da força elétrica envolve a distância ao quadrado. Então a gente tem aqui uma curva não linear que indica que quanto mais distante a carga tiver, menos intensidade a força tem, certo? Então aqui eu vou pegar o GeoGebra para a gente poder desenhar, né? É importante a gente poder desenhar as nossas construções e entender melhor a questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o grid aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou construir o ponto A. Eu vou chamar de 2, 2. E esse ponto A, no ponto 2, 2, ele vai ser 2, 2 não, né? Opa, é 6, 6. Ok. Então, o nosso ponto A não é 2, 2, ele é um ponto que está no 6, 6. Muito bem, um pouco mais para cima. Ok, então o nosso ponto está aqui, a nossa origem está aqui. E de acordo com esse gráfico, a gente sabe que quando a nossa carga ela está a 2 unidades de distância de um outro ponto, a intensidade dessa carga, a intensidade desse campo, a intensidade do campo gerado por ela é igual a 18. 18 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb, certo? Ok, então com essa informação aqui desse gráfico, o que a gente pode saber? Bom, primeira coisa que a gente consegue descobrir é que, vem para cá, né? Se a gente saber que a intensidade do campo, vai depender de uma constante K, da carga do nosso ponto e da distância da carga para o lugar onde a gente está medindo a intensidade do campo ao quadrado. No caso, a gente sabe duas coisas com aquele gráfico. Primeiro, a gente sabe que o E ele vai ser igual. Cor amarelo não é muito bom, né? Primeiro, a gente sabe que a nossa letra E ela vai ser exatamente igual a 18 e que a distância é 2. Então, colocando isso aqui na nossa fórmula, o nosso E é 18, a distância entre as duas cargas é 2, elevado ao quadrado por conta da fórmula. Vou colocar o que é na fórmula em rosinha mesmo. Elevado ao quadrado por causa da fórmula, o nosso K vezes a nossa carga, certo? Ok, então, fazendo um pouquinho de álgebra básica aqui, né? A gente tem que o nosso Q, a nossa carga, ela vai ser exatamente equivalente a quem? A 18 vezes 2 ao quadrado, que é 4, dividido pela nossa constante K, certo? É exatamente essas informações iniciais. Essas são as primeiras informações que a gente descobre analisando o gráfico. A constante K, ela tem um valor conhecido por nós já, ela já tem um valor que a gente conhece, mas eu não vou substituir ela agora, porque vai ser mais interessante a gente deixar nesse formato. Então a gente precisa gravar essa informação aqui, que o Q é igual a 18 vezes 4 dividido por K, e através dessa informação a gente vai conseguir responder cada um dos itens do enunciado, né? Então, deixa eu apagar aqui essa parte que a gente não vai mais usar. O que o primeiro item do enunciado pede pra gente? O primeiro item do enunciado pede a maior intensidade do vetor campo elétrico no eixo x do plano e o ponto onde ela ocorre. Então, eu acho que era eixos xy, né? Mas isso não vai fazer nenhuma diferença, por quê? Porque como a fórmula da força elétrica, né? Como a fórmula da força do campo, ela vai depender de quem mesmo? É o K,
Q e a distância ao quadrado, a gente sabe que o K ele é uma constante, então ele não vai importar para a gente. O Q é a nossa única carga existente no sistema, então esse Q não vai variar também, sobra apenas a distância. E como essa é uma partícula que está exatamente na posição 6, 6, a gente sabe que ela equidista de ambos os eixos. Ela dista 6 do eixo Y e dista 6 também do eixo X. Então, essa intensidade máxima nos eixos vai ser igual. Então, a gente pode dizer aqui, não sei como eu escrevo exatamente isso, mas vou colocar aqui a intensidade máxima em X vai ser a mesma que a intensidade máxima em Y, que por sua vez vai ser o quê? Vai ser o nosso K vezes a carga dividido pela distância entre essas duas, entre a nossa carga e os eixos elevado ao quadrado. Só que aqui a gente conhece algumas informações, certo? Então, o K é constante, o Q é 18 vezes 4, eu vou colocar 18 vezes 4 direto. 18 vezes 4 a gente sabe que dá, acho que nem precisa, acho que não é nem interessante colocar 18 vezes 4. Eu vou colocar na verdade, professor, eu vou colocar na verdade aqui, ó, 6 vezes 3 vezes 4, acho que vai ser melhor. Dividido, isso aqui dividido por K, né? Então é essa, opa, uma borracha. Então é isso aqui dividido por K. E tudo isso dividido pela distância ao quadrado, só que a distância do ponto 6, 6 até ambos os eixos vai ser igual, e ela vai ser equivalente exatamente a 6, né? Isso aí a gente pode observar aqui, e a gente poderia fazer os cálculos, mas acho que esse não é o ponto aqui da nossa resolução, certo? Mas a gente sabe que ela é equidista aqui de ambos os eixos. E isso aqui vai ficar 6 ao quadrado, certo? Vou colocar em azul porque é uma informação que a gente acabou de pegar, importante, didática, que é o quadrado. Ok, então o que a gente consegue tirar daqui? Vamos lá. A gente consegue cortar esse K com esse K. A gente tem que cortar um 6 daqui com um 6 daqui. E a gente consegue cortar aqui, ó. Então a gente tem, no final das contas, a gente vai ter assim 3 vezes 4. 4 eu vou escrever como 2 vezes 2. E a gente vai ter um 6 aqui embaixo. Só que esse 6 a gente consegue cortar com o 6 que está aqui em cima, né? Aqui tem 6. Sobra apenas 2, certo? Então, essa intensidade máxima que a gente estava buscando, então essa intensidade máxima aqui, ambas as intensidades máximas em ambos os eixos vão ser iguais exatamente ao nosso valor de 2. Agora, 2 o quê? Essa é uma pergunta interessante. Para a gente descobrir isso, para a gente fazer essa análise, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver da onde é que veio esse nosso valor de Q aqui, né? Se a gente prestar atenção, a gente puxou esse valor exatamente do gráfico, que está em Newton, 10 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, ou seja, em outras palavras, né? A gente só precisa vir aqui e transferir essa unidade de medida para cá, então 2 vezes 10 a quinta newtons por coulombs, certo? Deixa eu conferir. 10, é verdade. São muitos newtons por coulomb. É um valor exatamente muito alto, certo? Então, com isso aqui a gente mata a questão da letra A. E se a gente for pensar na letra B, ela pergunta o seguinte: a razão entre uma carga colocada na origem e a carga Q, de modo que a força elétrica entre as duas cargas seja de 1 newton. Ok, então a gente vai ter que usar aqui a fórmula da força elétrica, não é verdade? Então, deixa eu apagar essa parte aqui que não é interessante pra gente. Esse resultado do Q eu acho que eu vou manter, porque eu acho que ele vai ser importante. Eu acho que ele vai ser importante pra gente. E aí a gente tem o que aqui, né? A gente tem exatamente o fato de que a força elétrica entre duas cargas, ela vai depender de uma constante K, do Q da primeira carga, o Q da segunda carga, dividido pela distância entre as duas cargas elevado ao quadrado,
certo? O que o enunciado nos diz? O enunciado nos diz que essa força, ele nos garante que essa força tem que ser igual a 1 newton, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, a gente vai começar a resolver a nossa continha com alguns algebrismos, a gente vai igualar isso a 1. A gente vai igualar isso a 1. Ok, então, onde é que, o que a gente faz agora, né? Bom, o que a gente quer encontrar é exatamente o valor da carga 1 ou carga 2. Eu vou fazer assim, para facilitar nossas contas, eu vou chamar essa carga aqui, a carga do ponto A de 1, e a carga 2, vou colocar de verde. A carga 2 vai estar aqui, bem na origem, bem no 0, 0, e a gente quer saber qual é a carga dela, né? Então a gente quer saber quem é essa carga 2 aqui. A carga 1 a gente já sabe, a gente pode substituir exatamente por isso daqui, e a gente fica como, né? Vamos lá. Como é que ficaria isso daqui? Isso daqui vai ficar K, o K a gente já sabe, então K vezes o Q1. O Q1 no caso é 18 vezes 4 dividido pelo K, multiplicado pela carga 2, que a gente quer muito descobrir, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. Então, eu quero saber, na realidade, a distância entre o 0, 0 e o 6, 6, né? Só que a gente sabe que isso aqui é um triângulo, retângulo, né? Ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, eu quero saber do 0, 0 para o 6, 6. Então, eu sei que aqui tem 6. Eu sei que aqui tem 6. Então, eu sei que 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual à distância que eu quero saber ao quadrado, e aí a distância acaba se tornando exatamente a raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é 36 mais 36, é a raiz de 72. Mas a gente não precisa nem tirar essa raiz, porque na fórmula a gente já usa o d quadrado. Então a nossa distância ao quadrado vai ser 72. Vou colocar aqui, a nossa distância ao quadrado é 72. Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Então, quem é que a gente acaba cortando aqui no meio do processo, né? Que a gente acaba cortando no meio do processo? A gente acaba cortando no meio do processo esse K com esse K. Isso tudo aqui é igual a 1, né? Importante. Isso aqui é tudo igual a 1. Então, no meio do processo, a gente acaba cortando ambos esses Ks, certo? Ambos os Ks a gente acaba cortando. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Ambos os casos a gente começa cortando. E aí, o que sobra? Sobra aqui 18 vezes 4, então. Sobra aqui 18 vezes 4 vezes a carga Q2. Tem que ser igual. 72 vezes 1 é 72. Aqui a gente vai começar a fazer, então a gente chega daqui, que a nossa carga Q2, ela vai ser igual a 72, a nossa Q2 vai ser igual a 72 dividido por 18 vezes 4, 18 vezes 4 dá 64, é isso? 18 vezes 4 dá 64? Não. Não, 18 vezes 4 dá 64 não. Porque 40 vezes 4 vezes 10 é 40. 8 vezes 4 é 32. Olha só. Então vamos até conferir que isso aqui ficou muito bonito. Vamos ver? Calculadora, vamos conferir isso aí. Então é 18 vezes 4. Olha só aqui. Aí ficou fácil. Aí facilitou demais. Por quê, né? Por quê? Porque se 72 sobre 72, até onde eu lembro, é 1, e a gente quer saber exatamente... O que a gente quer saber? É importante, né? Saber o que a gente quer. A gente quer saber exatamente a razão entre uma carga colocada na origem, a carga que a gente acabou de descobrir que é 1, e a carga, e a nossa carga A, né? Olha só que bonito, que coisa maravilhosa. Então a gente quer saber a razão entre essas duas cargas,
Vou colocar de verde aqui, pode ser. Então a gente quer saber quanto é que é a razão entre a carga colocada na origem, que a gente chamou de Q2, e a carga original, que a gente chamou de Q1. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido pela carga, pela carga 1. A carga 1 a gente acabou de ver, que é 18 vezes 4, é 72 dividido por K, sendo que K é aquela constante lá. Ou seja, aí a gente pode arrumar isso aqui mais, né? A gente pode arrumar isso aqui mais, se o senhor fizer muita questão disso, no caso. Então isso daqui seria K dividido por 72. E dá para arrumar isso aqui mais ainda. Dá para arrumar isso aqui mais ainda, porque o K ele é 9 vezes 10 a nona. Eu tentei não usar isso aqui porque dá um negócio, né? Dividido por 72. Isso aqui a gente consegue arrumar mais ainda. A gente consegue arrumar mais ainda essa parte aqui. Por quê? Porque 72 e 9 dá para simplificar 72 e 9. E aqui fica 10 a nona dividido por 8. 8, né? Porque simplifica por 9 aqui, né? Simplifica por 9 aqui, 9 aqui. 72 por 9 é 8. É isso aí, olha só que bonitão. E a razão entre as duas cargas ficaria sendo 10 a nona dividido por 8, certo? Esse foi o meu processo de raciocínio. Eu tentei não substituir o K porque é um número feio, né? Ia atrapalhar minhas contas, tentei cortar ele o máximo possível. E foi esse o raciocínio que eu usei para resolver o item 1. Agora vamos lá para o segundo, que é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo, certo? Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Eu ia quase me esquecendo, mas esse 72, ele vem justamente daquele nosso gráfico, que está tudo elevado, que está tudo multiplicado a 10 a quinta. Então, um detalhe que eu acabei esquecendo de colocar aqui no final, seria o fato de que isso daqui seria, deixa eu ver a mesma cor. Isso daqui seria 10 a nona sobre essa razão, né? Aí ficaria aqui 10 a nona sobre 72, sobre 8 aqui, né? Sobre 8 vezes 10 a quinta. E dá para arrumar mais ainda. Dá para arrumar isso aqui mais ainda. E dá para dizer que isso aqui é 10 elevado à quarta dividido por 8. Aí agora sim a gente tem um resultado mais bonitinho. Beleza? Então vamos para a próxima. Vamos continuar então, certo? Vamos continuar isso aí. A próxima questão é uma questão mais complicada, né? Vamos analisar primeiro a letra A, que é mais safe, mais tranquilo, e depois a gente vê a letra B, né? Então a letra A, ela vai falar, o enunciado é o seguinte, né? Tem essas três cargas, a carga Q, a carga K, Q. Eu vou chamar de NQ, tudo bem, professor? O senhor vai me perdoar, mas aqui K foi uma escolha meio ruim. Então, NQ. A carga NQ e a carga Q0. A carga Q0, ela está presa a um fio isolante. Ela está presa a um fio isolante. E conforme o valor dessas duas cargas, ela vai se movendo, percorrendo essa semicircunferência, certo? E o detalhe do enunciado é que o nosso NQ, o N é maior que zero, ou seja, independente de qual seja a carga de Q, o nosso NQ, ele vai ter a carga vai ser ela vai ter o mesmo sinal, certo? Então é isso que isso aqui indica. E o fato dessa corda estar esticada indica pra gente a terceira coisa, que é o fato de que seja lá qual for a carga de Q, ela vai ser a mesma da carga de NQ, que vai ser a mesma da carga Q0. Porque se fosse diferente, se essa carga fosse diferente, o fio não estaria esticado, ela seria atraída, certo? Mas como ela não é atraída, então a gente tem certeza que essas três cargas têm o mesmo sinal. Isso responde a letra A. Ok. A letra B, vamos lá, a letra B é mais, né, daquele jeito. A letra B é mais embaçada. Vamos desenhar essa situação que eu acho que vai facilitar. Vai facilitar na hora de a gente fazer nossas contas. Bom, então eu vou aproveitar esse mesmo desenho que tem aqui. Só vou tirar os axes. Eu quero isso daqui. Me dá um ponto B. Me dá um ponto B que esteja na mesma... Um ponto B que esteja no mesmo valor um ponto B que seja no mesmo valor aqui de Y para fazer uma linha reta bonitona. Então, letra B tem que ser igual a isso. Pronto, ok. Então, agora que a gente tem uma linha reta, a gente pode criar. A gente pode criar um ponto aqui
que ele é o ponto médio entre esses dois pontos. Podemos fazer mais ainda para desenhar melhor. A gente pode vir aqui na ferramenta semicírculo e a gente desenha um semicírculo que vai do A até o B, com centro em C. Tira esse negocinho aqui que me incomoda. Ok, e aí a gente vai ter um ponto em cima dessa semicircunferência ligado por uma cordinha, uma corda isolante, certo? Certo. Ok, então esse ponto aqui ele consegue se movimentar dentro desse semicírculo e a partir daqui a gente já consegue encontrar os valores que a gente quer, né? Então vamos lá. Vamos primeiro analisar essa situação, né? Vamos primeiro analisar a situação. Se a gente quiser analisar essa situação aqui vetorialmente, a gente pode dizer que vai ter o campo gerado pela carga A vai influenciar a carga D assim, né? Vai influenciar assim, daqui para cá. E o campo gerado por B vai influenciar a carga D também desse jeito. Então, esse daqui é a direção para a qual as forças resultantes dessas duas cargas estão indo. Só que, o que acontece, né? Deixa eu mudar aqui as corzinhas para a gente conseguir enxergar melhor. Então, coloca essa cor aqui, coloca essa cor aqui, coloca essa cor aqui e coloca essa cor aqui. Pronto. O que acontece? Se a gente for pensar em como é que essas forças estão influenciando, como é que essas forças estão influenciando a nossa carga, a gente sabe que essas força é vetor, então tem uma força do A em D aqui para cá e tem uma força do B em D para cá. Essas forças elas vão ter seus componentes de acordo com eixos que a gente crie. Acho que é interessante, nesse caso, a gente criar os seguintes eixos. Então, ó, é um eixo que vai aqui, e aí a gente pega uma reta perpendicular ao ponto D. Pronto, então, esses dois que estão desenhados com preto mais escuro serão os nossos eixos, e é através dele que a gente vai fazer a decomposição das forças. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, essa cordinha aqui, para esse sistema estar em equilíbrio, essa cordinha ela tem que estar tensionada, então existe uma força de tração na corda. Só que para a bolinha não escapar, isso significa que a força resultante no eixo Y aqui que a gente criou, das nossas duas cargas aqui, dessas nossas duas cargas, então a resultante daqui e a resultante daqui, essa somatória das resultantes em Y, vou representar com esse vetor aqui, ela tem que necessariamente, então isso aqui seria a força AX, a força Y no caso, mais a força do B ali, do outro lado tá aqui, ó, B bonitão, mais a força do B, FBY. E essas duas forças aqui, elas têm que se equivaler à tração, elas têm que ser equivalentes à tração para fazer justamente com que a bolinha não saia voando por aí. Então eu sei que essas duas forças se cancelam. Se essas duas forças se cancelam, a única coisa que vai mediar o movimento dessa minha partícula na superfície desse semicírculo, vai ser justamente as componentes em X, né? Então aqui, essa daqui é a componente, eu vou desenhar de rosinha mesmo, ó, essa daqui é a componente FA em X, e aqui, essa outra projeção, a gente tem a componente FB em X. Então, essas forças, FA em X e FB em X, que são geradas através da projeção, a decomposição das forças FA e FB, elas são aquilo que vão realmente influenciar o movimento dessa partícula na borda dessa semicircunferência. E aqui a gente começa a fazer os algebrismos, por quê? Porque ele quer que a gente encontre no item B duas coisas. Primeiro, uma função, em função do ângulo formado aqui entre a carga, o centro da semicircunferência,
e a outra carga, ela quer uma função, ela quer uma fórmula em função desse ângulo que identifique para a gente como é que essa carga está se comportando. Então essa é a primeira coisa que a gente quer. E depois a gente quer saber o valor numérico do alfa para quando esse n for igual a 3 elevado a menos 3 sobre 2, beleza? E aqui que a porca torce o rabo, é aqui que a coisa começa a ficar louca, certo? Ok, então vamos primeiro identificar o ângulo certinho, né? Vou clicar aqui na ferramenta ângulo, eu quero o ângulo que vem daqui para cá, esse é o nosso ângulo de interesse. Eu vou tirar o valor dele, porque de fato ele não importa agora. Eu vou tirar o valor dele aqui, pronto. E a gente precisa encontrar, em função desse ângulo aqui, dessa abertura, né? Essa abertura que é feita aqui, como é que esse negócio fica em equilíbrio, certo? Ou seja, em outras palavras, a gente quer saber exatamente em função... deixa eu encaixar aqui. A gente quer saber em função desse nosso ângulo, que eu vou chamar, hein? Eu estou nomeando ele. Estás batizado. De θ. Em função de θ, como é que esse negócio fica em equilíbrio? Ou seja, quando é que o f ax se torna exatamente igual ao f de bx. Ok, então é exatamente isso que a gente vai fazer. Esse é o nosso trabalho. Então, o trabalho de trigonometria aqui, existem vários caminhos com que você consegue chegar nessas respostas, mas o que eu pensei, como é que eu raciocinei? Se eu sei que aqui é θ, então, pela propriedade da trigonometria em que você tem o centro da circunferência enxergando dois pontos pertencentes à circunferência e um outro ponto que seja também pertencente à circunferência, observando esses mesmos dois pontos iniciais, eu sei que esse ângulo aqui tem que ser metade do ângulo inicial. Então, isso aqui tem que ser θ sobre 2. Se isso aqui é θ sobre 2, o que eu percebi? Eu percebi que este triângulo aqui, vou marcar um pouquinho, eu percebi que este triângulo aqui, gente, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, porque aqui é o raio, aqui é o raio. Então, esse ângulo aqui também tem que ser θ sobre 2. Eu não vou marcar θ sobre 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar com a cor. Então, se eu marcar com essa cor, a gente sabe que é θ sobre 2. Então, esse ângulo é θ sobre 2, então o oposto dele é θ sobre 2 também. Se o oposto dele é θ sobre 2, então esse ângulo aqui azulzinho, vou marcar com um ângulo azulzinho, esse ângulo azulzinho, vou fazer uma legendinha aqui, ó, o ângulo azulzinho, ele tem que ser o complementar de θ sobre 2, certo? Esse aqui tem que ser o complementar de θ sobre 2. E aqui do outro lado, então a gente já descobriu esse ângulo. E aqui do outro lado, como é que eu descubro a fórmula aqui do outro lado? Bom, aqui do outro lado, eu segui fazendo mais algumas relações. O que eu percebi? Eu percebi que, se a gente observar bem, isso daqui é um triângulo retângulo, né? Porque ele está aqui dentro da semicircunferência, a gente sabe que isso aqui é um triângulo retângulo. Se isso é um triângulo retângulo, e isso aqui é θ sobre 2, então esse ângulo aqui tem que ser um ângulo azulzinho. Opa, não esse azul, o azul claro. Não assim, assim. Se esse daqui, e o azulzinho seria, aqui na nossa legenda, né, é o nosso complementar de θ sobre 2. Se esse cara aqui é o complementar de θ sobre 2, então o oposto dele também é o complementar de θ sobre 2. Se esse daqui é o complementar de θ sobre 2, então, para fechar os 90 graus, esse cara aqui é θ sobre 2. Então, a gente sabe os dois ângulos que vou importar aqui para a gente fazer. Então, se a gente for equacionar isso, né, se a gente for colocar isso bonitinho, a gente precisa que aconteça o quê? A gente precisa que, para estar em equilíbrio, a força FAX seja igual à força FBX. Mas quem é que é a força FAX? A força FAX, ela vai ser a força gerada pelo campo A, então a força elétrica de A, no caso é sempre no mesmo ponto, né? Então a força elétrica de A, vou chamar isso aqui de D, né? A força é em D, multiplicado pelo cosseno desse ângulo, ou seja, o cosseno de θ sobre 2. Isso daqui tem que ser igual a mesma coisa do outro lado, ou seja, a força de B em D, a força elétrica de B em D, vezes o cosseno do complementar de θ sobre 2, em outras palavras, o seno de θ sobre 2. Então, é isso que a gente tem que descobrir. A partir de agora, eu vou sair aqui um pouquinho do GeoGebra, eu vou para um quadro em branco, onde a gente pode rabiscar melhor essa fórmula, porque a gente vai ter que desenvolver uma trigonometria aí.
beleza? Mas a parte difícil era de fato achar essa parte. Vamos lá. Ok, então aqui eu vou inserir a equação que seria a nossa força do A exercida no ponto que está solto tem que ser igual à força do B exercida no ponto que está solto, só que ambos os parâmetros em x. E o que é esse cara? Esse cara é justamente essa formulazinha aqui, certo? Que a gente já tinha encontrado aqui, ó. A gente já tinha encontrado aqui, bonitão. Só que em vez de escrever a força elétrica, eu coloquei a fórmula da força elétrica direto. Beleza? Então a gente sabe que o K, que é constante, vezes a carga do A, vezes a carga do D, dividido pela distância do A até o D ao quadrado, vezes o cosseno do θ sobre 2, tem que ser igual a mesma coisa, só que com a distância de B até D, a carga de D e o seno de θ sobre 2, beleza? Isso daqui diz pra gente que a gente pode cortar algumas coisas, na verdade. Se a gente cortar algumas coisas, o que a gente consegue fazer? A gente consegue cortar... eu vou aqui. O que a gente consegue cortar? A gente consegue cortar aqui o K, que aparece nos dois, a carga de D, que aparece nos dois, e aí a gente chega numa fórmula um pouco mais enxuta, que seria essa daqui, certo? Ou seja, eu cortei o Q, eu cortei o K dos dois lados, cortei o D, que está aparecendo dos dois lados, e a gente chega nisso aqui. O que a gente pode fazer com isso daqui? Aqui começa a vir o pulo do gato, certo? Aqui começa a vir o pulo do gato. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui, o que eu consigo perceber, gente? Que aqui é um triângulo retângulo, ou seja, se a gente pegar aqui o nosso ângulo de θ sobre 2, e a gente observar esse triângulo retângulo grandão aqui, o que é isso? Isso daqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, se eu conseguir deixar a distância de A até D dividido pela distância de D até B, a gente conseguir colocar isso sobre isso, a gente sabe que isso daqui tem que ser a tangente do θ sobre 2. Não é verdade? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar encontrar esse cara lá na nossa fórmula. Em outras palavras, a gente chega justamente que eu peguei aqui, ó, a distância do AD, passei para cá multiplicando, para que a gente consiga exatamente aquela relação que a gente viu ali no GeoGebra, e eu aproveitei e peguei o cosseno aqui, passei dividindo para que a gente consiga encontrar a tangente duas vezes, né? Então a tangente vai ficar assim. A gente vai ter aqui tangente ao quadrado, tangente ao cubo, de θ sobre 2, e aqui 1 sobre n, porque a gente sabe que a carga A dividida pela carga B, a única diferença delas é que a B é n vezes a carga do A. Então vai ficar 1 sobre n aqui, certo? O n seria o K do enunciado, que a gente achou que ficaria melhor com a letra n, casa melhor com essa situação, certo? E daqui, essa fórmula é a forma mais fácil de trabalhar. Para a gente conseguir exatamente uma fórmula que indique pra gente o equilíbrio, a gente tem que usar a função inversa da tangente, que seria a arctangente, certo? Então vamos fazer isso. Então, ó, a gente chega aqui, que primeiro eu pego esse 3 que está elevando aqui ao cubo, passo aqui como raiz, e aí eu meto a arctangente dos dois lados, passando o θ sobre 2, passando 2 aqui multiplicando. E aí a gente chega aqui duas vezes a arctangente de n elevado a menos 1/3, né, que seria a escrita disso aqui, é igual ao nosso θ. Então, isso responde a primeira parte da questão, que é encontrar uma fórmula em função de θ para o equilíbrio do sistema. Seria isso daqui. Perfeito? Ok. Agora, o que a gente precisa fazer? A parte 2 do problema, que pede exatamente para a gente colocar aqui, ó, calcule o valor numérico do n igual a 3 elevado a menos 3 sobre 2. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque aqui, essa fórmula é meio chata de usar com tangente. Se a gente usar essa fórmula aqui, fica muito mais fácil. Vamos fazer isso então. Então, se eu simplesmente pegar aqui, ó, essa parte aqui de cima, que fica mais fácil, substituir o nosso n por 3 elevado a menos 3,5, a gente chega nisso daqui, que simplificando um pouquinho fica exatamente raiz de 3 igual a tangente de θ sobre 2. Como a tangente está aqui dividida por 2, é só a gente pegar lá o círculo trigonométrico, pensar qual é o ângulo que tem a raiz de 3 como tangente. Esse ângulo seria 60, só que como tem que ser θ sobre 2, então a gente chega no resultado que finalmente o nosso θ, né? O nosso θ, cadê o θ? O nosso θ, ele vai ter que ser igual a 120 graus, ou também conhecido, né? Como o pessoal prefere chamar, 2 terços. Não ficou certo, peraí. Como a gente prefere chamar, 2 terços de π. Não é verdade? E aí a gente encontra as duas respostas para a nossa segunda pergunta, que é um pouquinho mais complicada. Espero que eu tenha ficado claro o meu raciocínio, o meu caminho para achar.
Espero que tenha ficado legal. Então, vamos ver. É isso aí. Valeu!